Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui, seguindo a série aí dos jogos históricos no canal. Se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho da notificação, curta o vídeo, compartilhe, aproveite nos comentários para sugerir outras partidas históricas, times históricos, seleções, participe. Ajude aí o canal também dentro dessa série no período de quarentena. Então vamos falar sobre a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Já postei os vídeos aqui de jogos anteriores da seleção espanhola de uma era muito vitoriosa, a mais vencedora da história do país, com a final da Euro 2008, as oitavas da Copa 2010, as quartas da Copa de 2010, e depois de deixar Portugal e Paraguai pelo caminho com muitas dificuldades, né, em jogos de características muito diferentes, vinha a semifinal como um dos jogos mais aguardados da Copa do Mundo, porque Espanha e Alemanha era a repetição do que tinha sido a final da Euro de 2 anos antes, e mais do que isso, né? Era campeã europeia, uma favorita ao título, encarando a seleção mais embalada do torneio e uma sempre favorita gigante como é a Alemanha. A Alemanha, é bom lembrar, né, contextualizar, a Alemanha tinha deixado pelo caminho a Inglaterra e depois tinha atropelado a Argentina nas quartas. Então era uma Alemanha que chegava muito embalada dentro da Copa, que chegou a ser muito elogiada pelo próprio Vicente Del Bosque antes do confronto acontecer. E a Espanha joga melhor do que nos jogos anteriores. Então você pode conferir aqui no canal as análises, por exemplo, contra Portugal. Foi um jogo contra um adversário de características mais defensivas. O jogo teve alternâncias de períodos de superioridade, das estratégias funcionando ou não. Contra o Paraguai foi melhor na maior parte do tempo, fez uma grande partida. E o jogo ficou maluco no segundo tempo e a Espanha passa de forma apertada. 2 vitórias por 1-0. Na semifinal, a grande curiosidade era de que forma a Alemanha ia encarar essa Espanha. Porque era uma Espanha de qualidade de passe, de posse, de trabalhar a bola e usar muito os seus jogadores de meio campo. E a Alemanha tinha essa característica também. Mas era uma Alemanha com um perfil um pouco diferente. Era uma Alemanha mais vertical, embora tivesse qualidade para trocar passes. Era uma Alemanha que funcionava na Copa e que empolgava na Copa pelo estilo rolo compressor, recupera, acelera e castiga, e assim tinha atropelado a Argentina na fase anterior. Só que não tinha para esse jogo o Thomas Müller, que era um dos símbolos desse funcionamento, o ponta pela direita dentro dessa formação da Alemanha, o jogador que acelerava, entrava em diagonal, se apresentava para finalizar, dava suporte ao close, ao mesmo tempo era saída rápida para esses contra-ataques, e a ausência do Thomas Müller também condiciona muito tudo isso, porque é um desfalque muito pesado. Então, a opção do Joachim Löw nesse jogo é colocar o Trochowski para jogar como meia pelo lado direito. Só que a abordagem da Alemanha foi muito mais conservadora, muito mais cautelosa. Então, se a Espanha teria a posse de bola, teria a iniciativa, coube à Alemanha, e não por necessidade, mas também por opção, uma proposta bem mais cautelosa, esperando. A Alemanha se posicionava no campo de defesa, formava 2 linhas com 4, deixava só o Özil e o Klose à frente para tentar puxar contra-ataque. Como o Trochowski não era exatamente esse jogador da saída rápida pela direita, o Podolski pela esquerda era a alternativa de válvula de escape para a Alemanha tentar incomodar a Espanha. Mas, naturalmente, era um jogo de posse de bola da Espanha. E diferentemente dos jogos anteriores, principalmente diferentemente do jogo contra o Paraguai, em que a Espanha quase não conseguiu trocar passe com tranquilidade no meio campo e quase não conseguiu progredir com a bola dominada, diante da Alemanha é um cenário diferente. É um cenário da Espanha no campo de ataque, trocando passes, diante de uma marcação da Alemanha protegendo a entrada da própria área. Então é um jogo em que a Espanha tem mais a bola, numa área mais avançada do campo e sem ter grandes problemas para iniciar a saída de bola. A dificuldade ou o desafio estaria em furar o bloqueio defensivo e transformar em chance em finalização para o Neuer. A disparidade em finalizações é muito grande, né? Então ali com 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, estava 11-2 em finalizações para a Espanha, isso antes do gol sair. E como que isso chega lá, né? De que forma o jogo se desenrola? Então as duas formações estão desenhadas, era um 4-2-3-1 da Alemanha, só que sem a bola virava um 4-4-2 muito claro, com as duas linhas, Khedira e Schweinsteiger por dentro, o Trochowski à direita, Podolski na esquerda, o Özil à frente, tentando ser essa alternativa de condução para o passe de contra-ataque, fazia bela copa inclusive, e tentando acionar o Klose à frente. No lado da Espanha, dessa vez a novidade foi a entrada do Pedro. Então, se contra o Paraguai a Espanha não teve uma boa produção do Torres e sentiu falta de um pouco mais de profundidade, a velocidade desses deslocamentos que poderiam abrir espaço na defesa foi a opção do Del Bosque. Então o Pedro entra. De que forma isso mexe na Espanha? A Espanha, dessa vez, joga com o Xavi muito mais próximo do Busquets e também do Xabi Alonso. Então é um trio muito mais próximo de meio-campistas
E é um jogo em que, como a Espanha joga mais avançada no campo, a gente vai ver muito Busquets entre os zagueiros ou um pouco à frente dos zagueiros, Puyol e Piqué, com os laterais mais abertos e avançados, sendo os jogadores que tentavam atacar os corredores. A Alemanha tentava preencher o centro com as duas linhas com 4, a Espanha tentava avançar com Xavi, Xabi Alonso e Busquets, com os laterais ocupando esses corredores e com Iniesta e Pedro muito por dentro. Então eram os dois meias abertos, eram os dois pontas em tese, mas são dois jogadores que circulam muito por dentro, ele tentando achar as costas de Schweinsteiger e Khedira principalmente. E, claro, o Iniesta tem mais essa característica, o Pedro é muito mais jogador para romper a linha de defesa e tentar chegar ao gol, tentar dar suporte, no caso, ao Davi Villa, que virava de vez o 9. É bom lembrar que até então ele estava jogando como ponta pela esquerda na maior parte do tempo, para o Torres ser o 9. Nesse jogo não, ele vira o 9. Só que por mais que a Espanha tivesse essa posse de bola ali e tentassem alguns chutes de média distância, não foram tantas as jogadas que deram trabalho para o Neuer. A Espanha, na verdade, teve uma boa chance no primeiro tempo, que foi um passe em profundidade, em que o Davi Villa sai de frente para o Neuer e o Neuer consegue abafar. Essa foi a grande chance mesmo da Espanha para valer dentro da primeira etapa. Não que a Alemanha tenha conseguido incomodar nos contra-ataques também, porque não conseguia. E aí a gente vai entrar num dos principais fatores e acho que também uma das principais explicações para a atuação da Espanha poder ser tão exaltada nessa semifinal. Então, a Alemanha teve um chute do Trochowski de fora da área que deu trabalho para o Casillas no primeiro tempo. Não mais do que isso. O jogo era da Espanha, a Alemanha conseguia se defender, ou pelo menos reduzia as chances claras da Espanha, mas não incomodava o suficiente nos poderosos contra-ataques que a Alemanha já tinha mostrado até então. E onde está o mérito da Espanha nisso? A enorme capacidade para pressionar e recuperar a bola quase automaticamente. É um time de passe, de posse, de paciência, perdeu, recupera. Perdeu, desarma. Perdeu, não deixa a Alemanha encaixar sequências de passe. E assim a Espanha consegue limitar muito qualquer tipo de produção da Alemanha dentro do jogo. E assim a Espanha consegue ser bastante superior dentro da partida. No segundo tempo, o jogo não muda tanto também não. O jogo continua mais ou menos na mesma dinâmica. Então é a Espanha pressionando muito bem, controlando e no segundo tempo também sem deixar que a Alemanha saísse em escapadas muito perigosas. Só que aos poucos a Espanha começa a encaixar alguns ataques de muita qualidade, na troca rápida de passes, na infiltração, no Iniesta quebrando a marcação, se projetando, driblando curto, no Pedro tentando fazer esses movimentos também, e em chutes de fora da área. Então a Espanha chega a ter, por exemplo, uma bela jogada com o Capdevila pelo lado esquerdo, e aí o Xabi Alonso tem finalização perigosa de fora da área, o Pedro tem finalização perigosa de fora da área, o Neuer começa a aparecer um pouco também nesses 15 minutos iniciais do segundo tempo. Quando a Alemanha reage, é logo depois da entrada do Toni Kroos. Só que o Kroos não entra para ser um meio-campista, nem para ser o meia avançado, como ele jogava muitas vezes no Bayern, nem para ser o meio-campista armador, um volante armador, como ele viraria na sequência da carreira. Ele entra para ser um meia pela direita mesmo, na vaga do Trochowski. As duas substituições da Alemanha na primeira parte do segundo tempo são a saída do Boateng, que jogava como lateral pela esquerda, para a entrada do Marcel Jansen, e a saída do Trochowski, o meia pela direita, para a entrada do Toni Kroos, que segue ocupando essa faixa do campo. E a entrada do Jansen dá mais potência nos avanços, na saída da Alemanha. E a Espanha conseguia incomodar, e aí está um ponto importante até que eu deixei de citar na questão do primeiro tempo. Diante dessa Alemanha postada defensivamente, uma arma que a Espanha usava bem era a capacidade de inversão de bola, por exemplo, do Xabi Alonso. Então a Espanha troca passe, aproxima jogadores, concentra alguns jogadores do lado esquerdo, a inversão de bola do Xabi Alonso para encontrar o Sérgio Ramos do lado direito era uma alternativa, para encontrar um espaço vazio na chegada à frente para buscar um cruzamento ou um avanço um pouco mais perigoso. Era uma das ferramentas que a Espanha tinha para incomodar pelo menos um pouco a Alemanha dentro desse cenário quase de ataque contra a defesa do primeiro tempo mesmo. Então no segundo tempo, a Alemanha toma sustos, a Espanha chega a ter seus melhores minutos em termos de capacidade para desarmar e criar e incomodar o Neuer, e na sequência vem a grande chance da Alemanha, que era uma arrancada pelo lado esquerdo. É com o Podolski se projetando por aquele lado, mas agora também com o Marcel Jansen fazendo esse papel de avançar no corredor que até então a Alemanha não conseguia explorar ofensivamente. Era muito eventualmente com o Schweinsteiger tentando o avanço, às vezes um passe que quebrava linhas vindo dos zagueiros. Mertesacker chegou a criar uma jogada assim, mas o Podolski estava impedido no primeiro tempo. Então, com a entrada do Jansen, a Alemanha tem uma resposta pelo lado esquerdo e aproximando os jogadores por ali e acelerando na ponta esquerda, que sai a grande chance da Alemanha no jogo, que é justamente o Özil caindo pelo lado esquerdo e o cruzamento na segunda trave encontrando o Toni Kroos, que tinha entrado para ser esse meia pela direita. E aí ele, dentro da área, consegue finalizar para a defesa do Casillas.
vidas. Essa é a grande chance da Alemanha e ela vem poucos minutos antes do gol da vitória da Espanha. Então é quando o jogo volta a ter cara de um jogo equilibrado ou da Alemanha dando sinais de que poderia incomodar e de que o jogo poderia realmente estar aberto, como o placar mostrava com 0-0, e aí vem a bola parada do gol da Espanha. Cruzamento do Xavi no escanteio e o Puyol subindo muito para fazer um gol muito parecido com o que o Barcelona tinha feito sobre o Real Madrid, né, um pouco antes, e também nesse mesmo modelo de cruzamento lateral, nesse caso no escanteio, encontrando o Puyol subindo muito para cabecear, e aí sim a Espanha entra naquele modo, que eu até já destaquei em outros vídeos, que é a Espanha administrava bem pela qualidade de passe que tinha, pela qualidade técnica que tinha. Só que o jogo fica longe de ficar tranquilo, porque a Espanha continua tendo, e aí a Alemanha começa a se lançar para o ataque, a Alemanha começa a ocupar mais o campo de ataque. A Espanha tem eventuais períodos de posse de bola, mas o jogo fica muito mais descontrolado. A Espanha perde chances claras de matar o jogo também, é bom que se diga, porque a Alemanha começa a se lançar e aí os contra-ataques ficam escancarados. O Torres entra na vaga do Davi Villa, o Pedro chega a perder um contra-ataque inacreditável em que ele poderia ter rolado a bola para o Torres completar para o gol quase vazio e ele acaba não tocando. Aí depois ele é substituído pelo Davi Silva, inclusive, mas já é um momento em que a Alemanha se lança tanto que o Mertesacker vira um atacante a mais. O Mário Gomes entra na vaga do Khedira, então agora é o Schweinsteiger à frente da defesa, o Kroos ao lado dele, o Özil à frente, mas Podolski, Mário Gomes, Klose e também o Mertesacker, a defesa toda escancarada, o Friedrich tem umas duas boas intervenções para evitar o que poderia ter sido o segundo gol da Espanha, que mataria completamente o jogo. Então vira um jogo dramático pela Alemanha se lançando quase loucamente atrás do gol de empate. Mas é uma atuação melhor da Espanha. A Espanha foi melhor, ganhou de novo dentro dos detalhes, né? No caso, uma bola parada que não foi exatamente uma jogada que nasceu da dinâmica normal do jogo, mas a Espanha foi melhor no todo. Foi melhor por controlar, foi melhor por criar, embora não tenha criado tanto. Teve bem mais finalizações, teve algumas chances e a Alemanha teve para valer uma chance mais clara mesmo. E principalmente por não ter dado muitas chances à Alemanha de tentar disputar um pouco mais o jogo com a bola ou acelerando contra-ataques. O grande mérito da Espanha foi nesse funcionamento, de perdeu, pressionou, e assim recupera a bola, e assim continua sendo o time soberano dentro de campo. Então foi uma bela atuação da Espanha. O jogo foi difícil, foi amarrado, foi duro, foi complicado, a vitória foi suada, como nos jogos anteriores. Mas talvez tenha sido a melhor atuação da Espanha dentro do mata-mata da Copa do Mundo, se a gente considerar oitavas, quartas e semis, porque, de fato, a Espanha foi superior à Alemanha, por mais que o gol tenha sido ali no detalhe, como muitas vezes os jogos de mata-mata são, e essa série tem sido muito para destacar isso, né? Como a história do futebol ela é marcada por, muitas vezes, detalhes que acabam condicionando tudo. Eu mesmo cheguei a citar nos jogos anteriores. A Espanha fez um gol irregular contra Portugal, embora tenha sido melhor em boa parte do jogo, se classificou a partir de um gol irregular. Contra o Paraguai foi uma arbitragem mais confusa, mas teve gol mal anulado do Paraguai, teve chance do Paraguai de pênalti sair na frente. A Espanha também teve pênalti, depois é discutível o pênalti ter sido anulado, ter precisado rebater o pênalti, e aí acabou sendo a defesa do goleiro. Então, são vários detalhes que compõem a trajetória dentro de uma caminhada para uma conquista de um título mundial. Na semifinal não foi um caso de arbitragem, para mim não teve qualquer tipo de interferência, mas foi uma vitória de uma boa atuação da Espanha, mas de um gol que nasceu do detalhe ali, de uma bela cabeçada do Puyol, um belo gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Conta aí com os comentários, com a inscrição, com as sugestões também. Um abraço e até a próxima.